No segundo reinado, então, nós temos Dom Pedro II, né, que começa a governar com 14 anos, mas que tinha sido criado desde seus 5 para estar ali. Então, ele tinha um jogo de cintura melhor, ele sabia fazer política de uma forma mais efetiva, tanto que ele fica no governo por 49 anos. Ele fica de 1840 até 1889 no governo. Então, uma coisa diferente ali ele faz, né, do pai dele, dos regentes que ficaram durante o período regencial, para conseguir se estabelecer. No segundo reinado, gente, é muito importante, é muito complicado, então a gente vai aí por partes, tá? Política. Principal característica política do segundo reinado, o parlamentarismo às avessas, que é quando o primeiro-ministro, ele é escolhido pelo rei, pelo imperador. Então, ao invés de serem eleitos deputados primeiro, para depois esse primeiro-ministro ser escolhido, ser eleito, ele era eleito em primeiro momento e depois os deputados. Assim, o imperador ele ainda tinha controle sobre esse ministro, que foi escolhido por ele, e também sobre esses deputados, que foram eleitos após esse ministro ser escolhido, tá? Então, era uma maneira indireta do imperador ainda assim ter controle. E nós temos também a questão do Partido Conservador e o Partido Liberal. Eles eram diferentes, né, em sua teoria, mas na prática os dois defendiam as mesmas coisas com pouquíssimas diferenças. Eram sempre os interesses da elite. Então, os pobres, né, a grande população como um todo, ela não era defendida nem por um partido nem por outro. Isso é importante a gente se ater, apesar do nome ser diferente, né? Na economia, o principal meio econômico, o ganho econômico do Brasil era o café nessa época. Minas, Rio, São Paulo, começa a ter um destaque muito grande, por assim dizer. E nós temos também uma questão econômica que é muito importante, que também tem a social, que é a questão da imposição da Inglaterra ao Brasil do fim da escravidão. A Inglaterra, por questões plenamente econômicas e políticas, não por ser muito boazinha, ela começa a pressionar o Brasil para que se encerre a escravidão. Então, ela vai colocando uma série de sanções e de imposições para que o Brasil ele acabe com aquele hábito que é a escravidão. O Brasil, como não poderia romper com a Inglaterra, ele vai e começa a implementar uma série de leis, né, que são para poder dizimar ali a população e se acostumando com o fim da escravidão e se habituando a uma outra forma de mão de obra, né, para poder servir. Então, essas são as principais questões que vão influenciar na economia no Brasil. Tem também, né, as leis que foram impostas depois também. Quando que o Brasil ele começa a entrar em crise? Né? Já que Dom Pedro II ele consegue apaziguar os conflitos brasileiros, as revoltas brasileiras de uma forma tão efetiva, ficando 40 anos, né, no poder, o Brasil ele começa a entrar em crise em algum momento, tanto que acaba o segundo reinado. Em 1864, não se apeguem a datas, mas em 1864 o Brasil ele se envolve na Guerra do Paraguai, guiado, né, motivado e financiado pela Inglaterra, aumentando assim a sua dívida externa. Nós também falamos sobre a Guerra do Paraguai lá na sala, então nós não vamos ater a isso agora, só para entender o contexto geral. Então, o Brasil tem um aumento da dívida externa muito grande. Lembrando que, quando ele proclamou a independência e teve que pagar aquela multa imensa para Portugal reconhecer o Brasil como um país independente, a Inglaterra emprestou dinheiro. A Inglaterra era o principal companheiro, né, o principal parceiro econômico e político do Brasil. Então, ela comprava por menos e vendia por mais. O Brasil vendia matéria-prima, comprava produtos já industrializados. Então, o Brasil estava sempre devendo a Portugal. Com a Guerra do Paraguai, o Brasil ele começa a dever ainda mais. E apesar de sair vitorioso dessa guerra, o Brasil ele tem uma perca de homens muito grande. Morre muita gente com essa Guerra do Paraguai. Então, o Brasil ele começa a entrar numa questão de instabilidade por isso. Principalmente porque o exército brasileiro, até então, ele só tinha se envolvido em questões internas. Ele nunca tinha se envolvido em uma questão externa. Com esse envolvimento externo, ele começa a perceber a força que ele tem, certo? Ele começa a perceber a força que ele tem
tanto poderio armado, mas social também, que ele era muito importante. Então ele começa a exigir mais, financeiramente, socialmente e politicamente falando. E com isso, a gente entra em algumas questões, então, que vão motivar, fora a Guerra do Paraguai, mas que vão motivar essa crise do Segundo Reinado. A primeira é a questão militar, que a gente acabou de falar, né? A percepção do exército sobre a importância que ele tem e a falta de valorização dele. A segunda é uma questão religiosa. Por quê? Dom Pedro II, ele não dá tanta mais abertura, não dá mais influência para a Igreja Católica. A igreja fica no lugar da igreja, ela não tem uma localidade política. Só que a igreja sempre foi uma organização muito forte. Então ela começa a se voltar contra Dom Pedro II. A questão federativa, já que os donos, os grandes produtores de café, eles estavam querendo que o Brasil virasse uma federação e não um império, né? Já que eles acreditavam que com isso eles poderiam crescer mais. Eles acreditavam que aqui sendo um império e não uma federação, estava limitando o crescimento que poderia ser atingido por eles, pelos grandes agricultores de café. A questão republicana, em que o Brasil era o único país na América em que não era que tinha declarado a independência, mas não tinha se tornado uma república, e sim uma monarquia. Então tinha uma questão, um apelo pela questão republicana que era muito, muito forte.